Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje vamos discutir aí a volta dos eventos esportivos no estado de São Paulo e também, por que não, um panorama do Brasil e do mundo em relação a esse tema. Os meus convidados de hoje são o secretário estadual de esportes, doutor Aildo Rodrigues Ferreira. Quero agradecer a sua participação nesse Ideias e Debates de hoje. Secretário, muito obrigado pela atenção com a Rede Alesp. Eu que agradeço. Eu me coloco à sua inteira disposição neste programa de grande audiência, Guga. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Estamos aqui à sua inteira disposição. Eu também recebo aqui na Rede Alesp o Marco Aurélio Pegolo dos Santos, conhecido como Chuí, que é o secretário executivo de esportes e é ex-atleta de basquete, com passagens pela Sociedade Esportiva Palmeiras e pela Seleção Brasileira. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado por aceitar nosso convite. Sempre é um prazer a gente falar do esporte. Agradeço o convite, a oportunidade da gente estar junto aqui, falando de ideias, né, tendo esse debate. E vai ser produtivo, porque a informação sempre propagada do modo correto, né, engrandece a comunicação. Bom, vamos começar fazendo um retrospecto, né? Os eventos esportivos na cidade de São Paulo, no Brasil e em muitos lugares do mundo, no mês de março, foram suspensos, né? Eu gostaria de saber, secretário, como foi, né, o impacto dessa suspensão, como funcionou tudo isso, que na verdade passamos aí por um problema de uma pandemia que atingiu o mundo, né? Foi uma questão que vocês tiveram que ter uma certa pressa em cancelar todos os eventos, né, secretário? Exatamente. Nós, assim que foi detectado o primeiro caso no estado de São Paulo, o governador, na mesma semana, já formou o comitê de contingência, formado por vários médicos renomados. Hoje esse comitê já está com 20 profissionais da área de saúde, e nós, a partir daquela semana, por ordem do governador, suspendemos todas as atividades esportivas no estado de São Paulo, tanto os nossos eventos do calendário, quanto os nossos equipamentos próprios. Então, fechamos o Ibirapuera, o complexo do Ibirapuera, fechamos a Vila Olímpica Mário Covas, o Serecamp e todos os nossos espaços, para que a gente pudesse, dessa forma, atender aí a ordem do decreto do governador e também fazer com que a gente contribua de forma significativa aí para o isolamento e a quarentena, visando, em primeiro lugar, a saúde da população. Interessante. Agora, Marco Aurélio, gostaria de saber, né, um pouquinho mais na visão de ex-atleta, que eu sei que você e você deve ter conversado, tanto o secretário também pode falar sobre isso, com muitos atletas, né? Como foi essa questão? Porque o atleta, a gente sabe que tem que ter um preparo, um treino, né, regular. Como foi essa adaptação com os atletas, que eu tenho certeza que não foi nada fácil? O primeiro momento foi um susto, né, dessa paralisação, todos os segmentos aí querendo entender, né, o porquê disso, se até era verdade, se não até que ponto, né, esse cuidado todo que foi tomado era necessário. E nós sabemos que o nosso governador, o primeiro intuito dele sempre foi salvar vidas, né, e teve que tomar essas atitudes. Depois vem aquele aspecto assim, bom, o que eu posso fazer nesse ambiente, né, que a gente fica mais recluso em casa. E aí começou a aparecer muitas novidades. Então, o atleta, a gente tem um atleta mesmo de nível profissional, esse não vai ficar parado, né? Não é do instinto dele, ele não consegue ficar parado. Então, ele começou a buscar equipamentos, buscar alternativas, e montou tipo uma mini academia e uma mini estrutura dentro da sua própria residência, ou de um local que ele tinha, né, privado, assim, para fazer as práticas esportivas.
Então, nós tivemos vários atletas aí de ginástica, de triatlon, que faziam os seus treinamentos dentro de casa e até mostravam na televisão, né? Atletas de ginástica olímpica fazendo dentro dos seus aparelhos aí as ginásticas em casa e tentando se manter. A gente sabe que a carga de treino que é possível, né, realizar em casa, ela nunca vai ser igual à carga de treino quando você está num ambiente adequado. Mas só desses atletas não começarem, né, a perder essa musculatura, a perder o tônus muscular, a perder os seus reflexos, já ajuda nessa manutenção, porque ele não vai ter, digamos, essa perda assim em casa de 70%, 80%. Ele vai ter sim uma perca de 20%, 25%, no qual também ela vai ser recuperada assim que esse espaço, ou esse local ideal, for permitido o treinamento. Agora, Guga, pois não. Fica à vontade. Dentro disso que o Chuy mencionou, funcionou bastante bem nos primeiros 60, 90 dias da pandemia. Depois, o impacto refletiu consideravelmente no econômico. E nós começamos a receber, então, a partir daí, a pressão de várias federações, ligas, associações do setor produtivo do esporte, no desejo, buscando uma retomada. Então, hoje nós já estamos trabalhando isso, podemos oportunamente até comentar a respeito, que a gente já está trabalhando aí na retomada, mas isso que o Chuy mencionou foi muito importante no primeiro momento da pandemia, mas isso não consegue se sustentar por um longo período. Então, como ele bem disse, não é a mesma coisa, o resultado não é o mesmo. Então, começou a vir tanto essa necessidade da parte física, do condicionamento, como também a parte econômica, que foi bastante impactada no setor esportivo no estado de São Paulo. Agora o senhor tocou num assunto muito interessante, nós vamos entrar na retomada, né? O primeiro momento, o senhor foi procurado por federações, por instituições que representam os esportistas e existia um pedido para o senhor para que conversasse com o centro de contingência para ver uma retomada. Foi mais ou menos esse o trâmite da coisa, secretário? Exatamente. O Chuy pode até complementar, porque ele foi designado por nós para conduzir esse processo de atendimento das federações, porque nós começamos a receber uma quantidade imensa de propostas de protocolos de retomada. E você sabe muito bem que há uma quantidade muito grande de federações, ligas e associações, e seria uma loucura a gente ter que submeter ao comitê de contingência uma quantidade enorme daquela de protocolos individuais para cada modalidade. Então, o Chuy fez um trabalho muito bom em cima disso, né, Chuy? Você pode complementar isso que estou dizendo. Isso resultou num documento, numa classificação das federações, das modalidades esportivas. Nós finalizamos esse documento e reencaminhamos para o comitê, inclusive na semana passada, onde a gente classifica as modalidades de coletivas com contato, coletivas sem contato, individuais com contato e individuais sem contato. E aí facilitou o trabalho lá do comitê. Chuy, por favor, como é que foi essa experiência aí de atender as federações? Foi um trabalho árduo, né? É importante nós como a secretaria, ela é um interlocutor junto ao governo do estado, o doutor Aildo tem a relação de secretariado junto com o governador, né? Nós falamos, nós precisamos fazer esse atendimento ao ambiente do esporte. E provocamos as reuniões, lógico, online, né, através do Zoom, onde tivemos a presença de mais de 50 federações, além das federações também o Sindiclube, além do Sindiclube o Paradesporto e também o pessoal do CREF de São Paulo, né? Então, através dessas reuniões aí, nós fomos elaborando esse protocolo. Um consenso no protocolo, porque a sua grande maioria ela é em comum.
né? A parte de higienização, a parte do uso do álcool gel, o respeito aos espaços, né? O procedimento de como entrar nos ambientes, como usar os ambientes em comum, né? Além disso, nós também enviamos para o Comitê do Covid todos os protocolos das diversas modalidades esportivas, né? E aí que foi o lance, né? Porque nós entendemos o esporte, assim, já na prática, a própria secretaria, o doutor Aildo, e nós estávamos passando muitas informações para o Comitê do Covid. E também eles vendo o esporte, né, de maneira de eventos. Então, a primeira preocupação dentro desse segmento esportivo foi a gente fazer a ativação dos esportes, que a gente fala mais individual, mais ao ar livre, onde tem pouco predominância do vírus, né? E a gente, com a certeza dos usos dos protocolos. Então, nós fomos conversando, mostrando também as categorias, essas modalidades do esporte, e também como saúde, né? Como que o esporte atua através da saúde. Porque muitos profissionais da educação física, eles fazem parte dentro da saúde. E muitos técnicos e professores fizeram o curso de salvamento, de apoio à Covid, ganharam até diplomas, né? Então, nós mostramos toda essa segurança para o comitê de contingenciamento, com várias reuniões com o doutor Aildo, lá com o doutor Gabardo, né? E mostrando, olha, o esporte, ele é saúde. Então, a pessoa fazendo a atividade, a sua corrida, a sua ginástica, tudo, ele já está colaborando com a prevenção do contágio da Covid, né? Então, foi um trabalho muito prazeroso da gente reunir essa comunidade do esporte, né, e segmentar e mostrar a dimensão do esporte. Também como a cadeia produtiva, né, que foi comentada com o doutor Aildo, assim que foi parado os eventos, a gente tem o segmento de arbitragem, por exemplo, está 3, 4 meses sem trabalhar, né? Então é um segmento muito afetado aí diretamente pelo esse momento que nós estamos vivendo. Agora é importante vocês abordarem esse assunto, por exemplo, né? Você falou da arbitragem, tem empresas aí que organizam eventos, que geram emprego, geram, né, economia ativa. Como essas empresas, esses profissionais que teoricamente, né, eles dependem da realização da atividade esportiva, têm ficado nesse momento? Bom, se me permite, com relação a eventos, o comitê de contingência ainda está muito restritivo. Há um plano, que é o Plano São Paulo de retomada, que prevê, dentro de uma classificação, a realização de eventos. Entre eles, a gente costuma também incluir os eventos esportivos. Mas isso só será possível acontecer na região ou no município onde começa a haver uma estabilidade da pandemia. Ou seja, se o município permanecer por 4 semanas na fase amarela, é possível começar a realização de eventos de forma muito restritiva. Ou seja, com ingressos vendidos de forma online, para que não haja filas, os lugares precisam ser numerados e que tenha o distanciamento de pelo menos 1,5 metro de uma pessoa da outra, toda a regra de higienização obedecida e assim por diante. Eventos um pouco mais abertos, somente a partir de 4 semanas na fase verde, depois do dia 12 de outubro. Então, ainda é muito cedo para se falar em eventos, infelizmente. Obviamente que a gente compreende o sofrimento destas categorias que estão passando aí por grandes dificuldades, mas nós temos que seguir rigorosamente o que determina o comitê de contingência e é isso que estamos fazendo. Agora eu faço a pergunta para vocês, né? A grande paixão do brasileiro é o futebol. Por coincidência, em outros estados também, o esporte que voltou primeiro é o futebol. Ele é o esporte que tem menos risco
de transmissão mesmo, ou perguntaria para um de vocês dois? Não, não, pelo contrário. O que acontece e o motivo pelo qual aqui em São Paulo o futebol saiu na frente na retomada é porque, primeiro, é uma modalidade altamente especializada, profissionalizada, e tem condições financeiras de bancar certas regras de proteção do atleta e da comissão técnica. Então, o futebol foi muito eficiente na elaboração do seu plano, do seu projeto de protocolo de retomada. Isso contribuiu bastante porque envolveu os médicos de cada clube, os médicos da Federação Paulista de Futebol e os médicos do Comitê de Contingência tiveram uma facilidade de análise, de compreensão do que estava sendo proposto. Então, o futebol chegou na frente, apresentou um trabalho eficiente, bom, profissional, e isso fez com que o comitê de contingência tivesse a segurança de autorizar dentro daquele rigor das regras propostas. Você deve estar acompanhando aí, começou ontem o Campeonato Paulista e foi muito bem demonstrado como é que isso está sendo feito. É sem público, com um rigor de testagem dos atletas, da localização, da realização das partidas e tudo mais. Não diferente às outras modalidades que também estão sendo tratadas pelo Comitê de Contingência. Nós já conseguimos a aprovação não só do futebol, mas também para o automobilismo, para o motociclismo. Esta semana nós tivemos a validação, ainda não foi anunciado. Nós vamos tratar, junto com o governador, de que forma vamos fazer isso, mas nós já temos um sinal positivo do Comitê de Contingência para as demais modalidades, aquelas que são de baixo risco de contágio, porque não é de contato direto dos atletas, estas modalidades vão ter a sua autorização primeiro. Nós já conseguimos a validação da proposta dos clubes sociais e esportivos, as modalidades, todas elas, sem nenhuma distinção, estão autorizadas ao treinamento individual. Então, nós já evoluímos bastante depois da aprovação do início dos treinamentos do futebol e creio que nas próximas semanas aí a gente consiga concluir para as demais modalidades. É isso, né, Chuí? Lembrando que a segurança para o corpo médico foi os testes, né, que o futebol tem um capital financeiro para realizar com frequência. Então, os jogadores voltaram, teste, passa uma semana, teste, né? Isso é um custo. E também, como já tinha sido realizado os jogos na Europa, né, na Alemanha, em algumas outras cidades, a federação trouxe todo esse know-how da Europa, né, para estar junto no protocolo aqui em São Paulo. E isso também ocorreu com várias federações, porque as federações têm os contatos, né, a nível internacional, e também em São Paulo nós temos algumas confederações, né? Então nós temos assim muita certeza do que os protocolos aqui do estado de São Paulo, eles estão no nível do padrão europeu. E complementando dentro deste tema, anteontem já foi anunciado aí a categoria, a fase A2 do futebol. Ou seja, a segunda divisão também já está autorizada ao início dos treinamentos. O futebol feminino também já está autorizado, foi anunciado essa semana. E assim nós vamos evoluindo passo a passo, com muita tranquilidade, com segurança, observando as recomendações do Comitê de Contingência, a gente vai autorizando cada modalidade. Agora, secretário, Marco Aurélio, é importante a gente abordar, que a gente sabe, né, que o futebol é uma outra realidade, como vocês mesmos explicaram, tem recursos, né, para retomada, para fazer exames, para seguir protocolos, e os esportes que não têm esse recurso, eles vão acabar tendo que esperar mais, esperar
uma estabilização, porque você me falou outro esporte que já foi liberado, foi o automobilismo e o motociclismo, que também são esportes que geralmente têm recursos. E o esporte que depende aí, que é dependente de recursos, geralmente não tem muitos esportes, eu acompanhei por muito tempo, fui repórter esportivo, muitos profissionais, muitos esportistas fazem no amor, né? Mas o recurso, ele é escasso, e isso é uma realidade do nosso país. Como pode essas modalidades, através do poder público, elas podem ser auxiliadas, elas podem ter algum auxílio por parte do governo, de repente, mais para frente, o governador João Dória pensa nisso, vocês pensam em alguma coisa em relação a isso, secretário? Olha, com relação... Pois não, Chuí, você quer falar primeiro? Não, eu vou dividir em duas respostas aí. Essa que eu entendi econômica do governo, tudo o doutor vai falar, a PL, da lei que está sendo votada, né? Mas nós não estamos tratando o esporte, assim, em termos econômicos, né? A gente está comentando, assim, que o esporte, a prática do esporte, o ensino do esporte, né? Um moleque na escolinha, um moleque que faz atividade física, ele está liberado para fazer o esporte de forma individual, como foi falado pelo doutor Ailton, respeitando a cor, né? Tem que estar na cor amarelo, aí, não o esporte como um evento, não o esporte social. Vamos reunir aqui, vamos jogar uma pelada lá no bairro. Não, isso não pode ocorrer, né? Porque o contágio existe. O esporte, através da atividade física, ele sim está ali para ser executado dentro dos protocolos. Bom, seria o esporte de recreação, se eu não me engano, é isso, né? Complementando a resposta... minha pergunta foi no sentido do alto rendimento, né? Das pessoas que competem, as pessoas que trabalham o esporte aí como, né, de forma profissional. Complementando isso que ele disse, por parte do governo do estado, não tem ainda nenhum programa específico para subsídio da área esportiva na pandemia. Mas nós temos dentro aqui da pasta um programa que atende o atleta de alto rendimento, chamado Bolsa Talento. E qualquer atleta que se enquadrar dentro das regras do Bolsa Talento pode se inscrever e pleitear, sem qualquer problema. Agora, independentemente disso, nós estamos fazendo um apoio e uma campanha muito grande para a aprovação do PL 2824, que, aliás, já foi aprovado na Câmara, agora ele precisa passar pelo Senado e depois a sanção presidencial, que é um projeto no âmbito federal que visa subsidiar o meio esportivo. E isso é muito bom, porque vem atender e vem de encontro ao que você perguntou e vem atender os atletas, as federações e todo o meio produtivo do esporte como um todo. E nós estamos muito empenhados nisso, buscando esta finalização de aprovação. Estamos muito felizes porque no início desta semana esse projeto foi aprovado na Câmara, agora basta passar pelo Senado e a sanção presidencial, nós vamos ter aí a oportunidade destes atletas que estão sofridos aí na pandemia possa obter do governo federal recurso para a sua sobrevivência. Agora, e os projetos, por exemplo, a Secretaria de Esportes, né, tradicionalmente, tem vários projetos aí de incentivo, né, ao esporte. Esses projetos, eles continuaram, eles pararam? Como foi o andamento desse dia a dia da Secretaria de Esportes, que tem projetos aí em várias modalidades, em convênios com instituições, federações? Esses projetos, eles continuaram, eles estão suspensos? É necessário algum protocolo para que eles voltem? É legal a gente explicar isso para o nosso telespectador. Os projetos, acho que vale a pena muito boa pergunta, porque permite a gente esclarecer um pouco a respeito da lei de incentivo. No geral, a pandemia não impactou em nada
a aprovação e análise dos projetos da Lei de Incentivo este ano. Confesso que no começo a gente estava até bastante preocupados, porque nós não sabíamos qual seria o resultado disso neste ano de 2020 em função da pandemia, porque ainda não tínhamos a renúncia fiscal do governador. Mas, felizmente, o governador foi sensível e acabou promovendo a renúncia fiscal nos mesmos moldes e valores do ano passado, ou seja, 60 milhões de reais de renúncia fiscal em 2020 em prol dos projetos da lei de incentivo. Então não houve nenhum impacto, nenhum prejuízo quanto a isso. Agora, quanto à execução desses projetos, à realização desses projetos, principalmente aqueles que promovem aglomerações, estão todos suspensos, aguardando o enquadramento dentro do Plano São Paulo de retomada para que esses projetos também possam ser finalizados. Nós não acreditamos que haja prejuízos, apenas a suspensão por um período até que a pandemia passe e esses projetos possam ser retomados, aqueles que tiveram início no começo do ano possam ser retomados e aqueles que não foram iniciados ainda possam ter o seu início assim que o Plano São Paulo permitir. Então, em resumo, é isso. Interessante isso. Agora eu vou fazer outra pergunta. Eu que no começo de carreira acompanhei bastante. E a questão dos jogos abertos do interior e jogos regionais? Eles estão suspensos? Foram adiados? Como é que tá? E é importante, né? Até que vocês deem um cenário para o telespectador que nos acompanha na Rede Alesp, como esses eventos acontecem na atualidade, como eles têm acontecido na gestão de vocês, a secretaria e do governador João Dória. Chui, quer comentar? Oficialmente, né, a secretaria só cancelou 3 campeonatos da nossa grade, que é os Jogos da Melhor Idade, os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares. Os eventos para o segundo semestre, eles estão sendo estudados para a gente fazer de uma maneira que nos permita realizar. Então, todos, né, conhecemos o famoso Jogos Regionais, que é feito em julho, com concentrações de alojamento. Esse ano, nós estamos pensando em realizá-los já para outubro, né, de um modo de fase mata-mata mais regional. A Secretaria tem 16 inspetorias dentro do Estado, então nós jogaríamos essas inspetorias na sua região, evitaria viagens longas e também um pequeno probleminha de conexão com o Chuí. Secretário Aildo, enquanto se restabelece a conexão dele, tem alguma coisa a acrescentar em relação... Aí já voltou, agora sim, já Chuí. Voltou, então, por gentileza, e aí isso continue aí. Um modelo diferente para a realização dos jogos regionais, né, com não concentração de pessoas, e numa possível, né, realização dos jogos abertos em dezembro. Possível por quê? Porque tudo, né, nessa pandemia, ela é realinhado a cada 15 dias. Mas a Secretaria está preparada, está planejada para a possível realização dos jogos, né? Aí é uma questão de permissão mais do Comitê de Contingenciamento do Covid. Né? Também temos as copinhas de finais de ano, de handebol, futebol, basquetebol e a ginastrada, que estão pré-programadas para novembro também. Então, sempre nessa preocupação, nessa ajuste de calendário junto com o Comitê do Covid. Interessante, secretário. Mais alguma coisa a falar em relação a esse assunto? Em resumo, o que o Chui disse é exatamente isso. Nós cancelamos 3 eventos do nosso calendário, que ele mencionou, os demais todos continuam suspensos e a gente vai tentar submeter o protocolo da realização destes jogos ao comitê de contingência para tentar realizá-los até o final do ano. Caso isso não seja possível, obviamente, pela permanência aí da pandemia, nós obrigatoriamente teremos que cancelar algum deles, mas esperamos que não.
Então, continuam suspensos, sob análise, aguardando o andamento das coisas. Agora, secretário Marco Aurélio, como vocês veem aí, né, esse novo normal se falando em relação ao esporte? Eu acho que no dia a dia as regras já são bem básicas, o uso da máscara, o uso do álcool gel, mas vocês aí que são pessoas, né, que têm militância no esporte, que têm a especialidade no esporte, vocês veem muitas transformações, a não ser aquelas que nós já estamos, né, tendo que se acostumar, porque a gente só terá, né, um alento quando tiver uma vacina. Vocês veem que no esporte essas transformações serão maiores? Olha, eu não gosto desse termo novo normal, porque nós estamos aí com uma vacina anunciada pelo governador esta semana, bem próxima da finalização aí da terceira fase, para que ela possa ser utilizada em grande escala. Então, eu acredito na volta ao normal mesmo. Assim que a vacina for distribuída para a população, nós teremos o normal, voltaremos ao normal, e é isso que se espera. Enquanto não sai a vacina, nós vamos ter que conviver com estes regramentos de higienização, de cuidados, de distanciamento, para que a gente não contribua, que a população não contribua para a disseminação do vírus. Então, é a forma como eu enxergo tudo isso. Eu acho que é por aí, sim. Acho que é por aí. O que pode mudar um pouco é entrar essa parte digital em alguns processos, né? Então, algumas reuniões que a gente faz na secretaria antes dos nossos eventos, que precisa do deslocamento dos nossos inspetores, ou precisa dos representantes das cidades, aí a gente pode sim usar essas videoconferências, que é o nosso caso agora aqui, né, usando, que é bem prático e dá o mesmo resultado. Então, essa parte digital, ela vai ser se entrar, né, nesse ambiente, assim, mas uma porcentagem, né? É lógico que o esporte ele é ainda praticado do mesmo jeito e pode ter assim um avanço mais nos esportes eletrônicos, que como secretaria também nós temos os nossos jogos eletrônicos na nossa pasta, né? Mas em suma a atividade física, né, a parte do exercício, ele deve permanecer no mesmo patamar, na mesma modo de origem. Agora, secretário Ixuí, dentro dessa colocação, realmente, veja hoje, por exemplo, a gente gravando um programa de forma online, né? Querendo ou não, tem economia de tempo. Imagina casar a agenda do secretário, por exemplo, é ir até a Lesp, a agenda de vocês, todos nós marcando uma gravação. Você acha que isso pode aumentar a dinâmica da gestão esportiva? Como você mesmo disse, você pode ter reunião com vários gestores do interior, vários secretários de esportes, vários gestores de clube, até de centros esportivos, através da tecnologia. Vocês acham que isso ela veio para auxiliar e talvez agora se torne um costume? Olha, não só no esporte. Eu acho que a pandemia trouxe algumas inovações que vão permanecer. Por exemplo, uma delas é a parte tecnológica. O home office, por exemplo, vai continuar ou até ser ampliado porque se percebeu que é mais econômico e tem a mesma eficiência. A mesma coisa acontece no esporte. O sistema de delivery dos restaurantes e das empresas de um modo geral, acho que isso aí se ampliou e não vai cair, a tendência é aumentar e assim por diante. Então, desta pandemia, nós vamos ter modificações que permanecerão, e isso de forma positiva para a economia no mundo todo. Então, percebo que não haverá retorno da questão do home office, da tecnologia, do uso de tecnologias, do delivery e assim por diante.
Chuí, alguma coisa a Dentro disso, acrescentar? né, doutor Ailton, só para lembrar, né, um dos projetos aí do governador é o nosso São Paulo sem papel, né? Tudo digital, a gente fazer Exatamente. despacho, a gente fazer as conexões com a secretaria. E assim que houve essa pandemia, foi coisa de 3, 4 dias, foi disponibilizado os nossos e-mails, nossos canais de comunicação, tudo no Outlook. Então, em qualquer lugar você está trabalhando, e hoje trabalha mais, né? Porque aparece mais oportunidades de reuniões, mais oportunidades, então você tem que tomar cuidado, senão você acaba trabalhando aí até as 10 horas da noite, né? Apesar que no nosso caso de ser um cargo assim de gestão permanente, né? Mas muitos funcionários aí acabaram aumentando a sua carga de trabalho em função de estar nesse teletrabalho. Sem dúvida nenhuma. É uma outra questão que eu gostaria de saber, é legal a gente informar os nossos telespectadores em relação aos centros esportivos, os equipamentos que o governo do estado mantém, os equipamentos esportivos. Há previsão de reabertura, alguns já reabriram. Qual que é o cronograma? A gente sabe que o Ibirapuera ele recebe o hospital de campanha, que é um dos, né, dos equipamentos aí que vocês administram, mas em relação aos outros equipamentos, já existe alguma previsão, algum planejamento por parte de vocês, ou até alguns já retomaram? Olha, nós estamos finalizando a proposta de protocolo de reabertura desses equipamentos próprios do Estado. Como eu mencionei no início da entrevista, o Estado não tem muitos equipamentos próprios. Aqui na capital, a prefeitura tem muito mais. Se eu não me engano, a prefeitura tem 58 centros esportivos. E eles já estão lá com seu protocolo de retomada, de reabertura. No âmbito do Estado, nós estamos finalizando nossa proposta de protocolo, vamos submeter ao comitê de contingência e vamos aguardar o posicionamento deles. O que o comitê nos orientar é o que nós vamos fazer. Lá no Ibirapuera, como você bem mencionou, nós temos ali o hospital de campanha, que está colocado dentro do ginásio Ícaro de Castro. É uma parte isolada de todo o complexo. A gente compreende que isso não vai afetar o funcionamento do ginásio do Ibirapuera, do complexo de piscinas e assim por diante. Então, nós vamos submeter à aprovação do comitê da mesma forma e o que eles nos orientarem é o que nós vamos fazer. Agora é importante, né, a gente falar, por exemplo, um dos principais eventos agendados agora para o segundo semestre e gera aí uma expectativa é a Fórmula 1, que já retomou suas atividades nos outros países, lógico, sempre com critérios, com cuidados. E o governador João Dória, numa entrevista coletiva, já deixou claro que está mantido, né, o convite, né, o acordo para São Paulo receber a Fórmula 1. Mas do jeito que as coisas andam, provavelmente sem público, né? Quais as informações atualizadas que vocês têm em relação a isso? Porque é um evento que, além de tudo, gera muito um viés econômico, faturamento, né, um desenvolvimento econômico para a cidade de São Paulo. O que nós temos aí de mais novo em relação à Fórmula 1, secretário? Com relação à Fórmula 1, a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, ainda não emitiu nenhum comunicado oficial se vai realizar ou não a etapa do Brasil. Existe um contrato a ser cumprido e esse contrato é o que o governador João Dória mencionou. Ele está assinado e a não realização traz as suas consequências. Agora, estamos no aguardo aí de alguma comunicação oficial. Até este momento, a etapa São Paulo ainda não está dentro do cronograma da FIA, mas existe esse contrato não só da realização da etapa São Paulo, como também da Rede Globo de televisão na transmissão disso. Então, estamos aguardando, não há nenhuma evolução quanto a isso. Existe um contrato até 31 de dezembro de realização da Fórmula 1 em São Paulo e é isso que se espera. Agora, Chuí, uma pergunta para você que é ex-atleta, né, além de gestor esportivo, né?
hoje na Secretaria de Esportes, é como os atletas, né, que treinam em São Paulo, que estão se preparando para a Olimpíada, que agora é em 2021, você acha que eles farão preparações aqui no estado de São Paulo, ou como o COB já, por exemplo, enviou alguns atletas do país, por exemplo, para Portugal, para que realizassem esse treinamento? Você acha que os treinamentos em alto rendimento terão condição de voltar em breve, ou ainda temos que esperar, na sua visão de ex-atleta e também jogando a tua experiência aí como gestor esportivo? Daqui a pouco o Chuí, o pequeno problema de conexão com o Chuí. Secretário, do que eu perguntei para o Chuí, alguma coisa disso o senhor pode nos responder enquanto o Chuí ele restabelece a conexão? Olha, eu tenho acompanhado de perto isso aí e é uma pena os nossos atletas terem que sair do país para treinar em outro lugar. O que a gente espera é que essa pandemia passe logo, que a gente possa retomar esses treinamentos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Mas cada um tem dado aí o seu jeito, e o COB tomou essa iniciativa de levar uma equipe de atletas para treinar em Portugal. Está tudo caminhando bem, mas o melhor seria que eles pudessem fazer isso aqui no Brasil. Infelizmente, dado as condições da pandemia em todo o país, ainda não é possível fazer como a gente espera. Mas vamos trabalhar para que isso passe logo, que a gente possa retomar essa questão aqui, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Agora, secretário, eu quero aproveitar, nós temos aí um final de programa aí cerca de 9, 10 minutos, e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desses 1 ano e 8 meses que o senhor está na pasta, né? E o que as pessoas, né, que dependem, né, que fazem parte do esporte de São Paulo podem esperar para o ano de 2021, já que esse ano de 2020 foi um pouco difícil para todos nós, né? Falando a respeito dos nossos programas, eles não pararam aqui na pasta. Nós estamos continuando a instruir os processos da Academia ao Ar Livre para atender os municípios. Mesmo nessa pandemia, a gente tem procurado instruir esses processos. Estamos finalizando o procedimento e instrução processual dos centros de formação esportiva, que nós vamos estabelecer convênios com vários municípios, tudo isso com início previsto para 2021. Então, nós aproveitamos esse período da pandemia de quarentena para poder acelerar a instrução processual destes programas da nossa pasta, para que 2021 a gente continue a todo vapor, atendendo aí os municípios, atendendo os prefeitos e levando o esporte, que é uma missão, uma ordem do governador, para que a gente leve o esporte para o número maior de municípios, e é isso que nós estamos procurando fazer. Legal, secretário Aildo. Chuí, mais algumas coisas a complementar em relação a isso, e eu perguntava, né, quando tivemos um problema na conexão, exatamente em relação ao treinamento dos atletas olímpicos, né, se eles vão ter condição de conseguir continuar a preparação no estado de São Paulo, ou, de repente, terão que buscar alternativas. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso também. Tá, completando só a fala do doutor Aildo, também nós temos a concessão do Complexo Ibirapuera, né, doutor, que estamos tendo várias reuniões já junto com a Prefeitura, para que essa documentação esteja pronta até outubro, né? E também agora, já agosto e setembro, já começa o planejamento do ano seguinte, que são os PPAs, toda a programação, um pouco que a gente usa a palavra burocrática aí, que faz parte, né? Então, até bom, porque nós estamos com um pouco mais de tempo, né, para pensar em cada programa e como que a gente pode sempre melhorar, né, os programas para o ano que vem. Quanto aos atletas, né, olímpicos aí, eles têm a liderança do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, tomaram essa iniciativa de treinar em Portugal,
né, fizeram essa parceria. É válido, porque a gente sabe, no ambiente de esporte, cada dia que você perde, você demora você tem que ter 3 dias de treino para um dia que você perde. A pessoa, 2 meses aí, é muito tempo, né? Então, é uma iniciativa válida. O COB tem toda a sua estrutura financeira, todos os seus projetos aí em termos de orçamento e pode fazer isso. O Paralímpico aqui na cidade de São Paulo, né, ele foi também ativado. Nós estamos com 40 atletas fazendo os treinos no CPB, com todos os seus protocolos, com toda a sua proteção, né, e está indo bem, né? Imagino que em conversas recentes aí que mais 2 semanas eles devem aumentar o número de atletas aí sendo atendidos. Olha, eu quero A de agradecer. decisão é do atleta. Se ele quer fazer parte do treinamento, ele está apto a isso. Se ele não deseja fazer parte, ele acha que ele deve esperar mais por causa do risco, né? Ele também tem esse direito, e aí ele, no momento ideal, ele volta a fazer parte dos treinamentos. Marco Aurélio, o Chuí, que é o secretário executivo de esportes do Estado de São Paulo, eu quero agradecer a sua participação aqui na Rede Alesp, nesse programa Ideias em Debate, suas considerações finais. Muito obrigado. Não, obrigado a oportunidade de estar falando, né, do esporte, a gente esclarecer essa dúvida, porque hoje em dia, a cada semana, 2 semanas, as coisas mudam, né, e a gente traz uma informação mais precisa, mais real do que está sendo realizado aí pelo governo do Estado. Secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Dr. Aildo Rodrigues Ferreira, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção aqui com a Rede Alesp. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Guga, muito obrigado. Estaremos sempre aqui à disposição, sempre que precisar. É sempre um prazer participar, e eu gosto muito disso porque oportuniza a gente levar ao público as informações reais, verdadeiras. Então, muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Aildo. Este foi o programa Ideias e Debates de hoje. Falamos aí da retomada dos eventos esportivos no estado de São Paulo. Agradeço a você que nos acompanhou neste programa, e você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!